Agora vamos às mudanças do treinador Kleber Xavier. Pode falar o que quiserem, mas que o homem foi corajoso, foi. E eu gostei, hein? Eu gostei das mudanças do Kleber Xavier. É claro, gente, que tem uma questão ou outra ali que talvez eu faria diferente, vocês fariam diferente. Tudo bem, mas não se consegue resultados diferentes utilizando os mesmos métodos, utilizando os mesmos profissionais. Você precisa mudar, você precisa buscar o algo novo. E é justamente isso que faz o Kleber Xavier. Ele muda peças que, na minha opinião, não estavam funcionando. Então, a primeira mudança, essa eu confesso que fiquei um pouco na dúvida, mas é uma mudança importante. Ele tira o Aderlan, que foi titular na última partida contra o CRB, e coloca o Luizão improvisado pela direita. Bom, a bola aérea do Grêmio é sempre muito forte, é sempre muito perigosa. O Grêmio, principalmente com o Mano Menezes, estilo gaúcho, sempre joga muito com bola aérea, com bola cruzada. Então, me dá a impressão que a opção pelo Luizão é justamente fortalecer a bola aérea defensiva. E o Luizão vai ser aquele lateral que dificilmente vai passar do meio-campo. Defensivamente, eu acho que o Santos pode ganhar, mas perde totalmente as jogadas de corredor pela direita ali, a ultrapassagem do lateral. Luizão não tem cacuete de lateral, vimos isso contra o Red Bull Bragantino. Eu confesso que manteria o Aderlan para o jogo de hoje. Acho que o Aderlan é lateral de ofício, poderia fazer também, né, esse papel defensivo muito bem, já que o Aderlan é muito mais um jogador de defesa do que de ataque, né? Ele, claro, você sempre busca um equilíbrio no seu lateral, mas o Aderlan, ele ajuda muito mais, contribui muito mais na defesa do que no ataque, né? Sempre foi um lateral pouco ofensivo, o Aderlan. Então eu acho que não precisava improvisar, tá? Não precisava improvisar. A não ser que o Aderlan tenha algum problema físico. E aí o treinador Kleber Xavier, ciente disso, não quis optar nem pelo Sherman nem pelo Godoy. Aí tá certo. Mas no meu entendimento, o Aderlan seria o melhor para a lateral direita hoje. Ele vai com o Luizão, torcer para que dê muito certo. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança, eu acho que faz muito sentido, né? Ele saca o Gil, que é um jogador com uma idade já um pouco mais avançada, e coloca o Luan Pérez. O Gil que falhou, né? De forma grotesca na última partida, no gol do CRB, do Brenner Culano, e também no pênalti que foi que não foi convertido pelo CRB na última quinta-feira. O Luan Pérez é um zagueiro de ótimo nível, né? Então eu acho que tá certo, você precisa de alguma forma ali oxigenar. Se você tá seguindo um caminho que não está dando certo, que não está funcionando, e no banco de reservas você tem jogadores de qualidade, como é o caso do Luan Pérez, faz todo sentido pra mim você tentar o diferente, você tentar o novo, e nesse caso ele coloca Luan Pérez e Zé Ivaldo como titular. Então eu gosto da mudança. Não acho que o Gil acabou pro futebol, como muitos dizem. Não acho isso. Acho que o Gil pode continuar contribuindo no banco de reservas, ora como titular, ora como opção, e tá tudo certo. É assim o futebol. Quando você tem um elenco, e a gente cansou de dizer que o Santos tem um elenco que tem jogadores com qualidade, claro que tem. O Luan Pérez, alguém contesta a capacidade do Luan Pérez? Não. O Luan Pérez foi contratado para ser titular do Santos. Então não vejo problema nenhum, e no meu entendimento, é um acerto oxigenar, mudar, né? As coisas não estão caminhando bem por esse caminho, vamos por outro caminho. E aí entra o Luan Pérez na zaga ao lado do Zé Ivaldo. Então, me agrada a mudança. No meio-campo, nós temos uma outra mudança. Sai Diego Pituca, entra Tomás Rincon. João Schmidt mantido. Eu vi muita gente questionando a manutenção do João Schmidt. A verdade é a seguinte, né? O João Schmidt ainda é o jogador que mais
corre em campo, nesse meio campo do Santos Futebol Clube. O Tomás Rincon é um jogador de idade muito avançada. Se você coloca o Tomás Rincon de primeiro volante, Tomás Rincon aguenta o tranco? Aguenta realmente ali a caça aos jogadores do Grêmio? Não sei, tenho muitas dúvidas. O Diego Pituca como primeiro volante. O Diego Pituca vem jogando há muito tempo, né? Mais avançado do que como primeiro volante. Seria também um risco muito alto. O Ian na base jogava muito mais avançado do que na contenção. Gabriel Bontempo é um jogador que é um atacante improvisado jogando por dentro, jogando pelo meio. Então, a única opção realmente de primeiro volante que o Santos tem hoje, até voltar o Zé Rafael aos gramados, é o Schmidt mesmo. Você tem o Tomás Rincon, mas aí você entra nessa questão de o Tomás Rincon aguenta o ritmo dessa partida? Aguenta sair à caça do jogador? Porque o Schmidt corre muito, né? Você pode questionar o Schmidt, como eu questiono, em termos de transição, defesa, ataque, jogador burocrático, né? Mas não dá pra negar que o Schmidt corre demais, corre muito, marca muito. Então por isso que ele é mantido no time. Pra mim tá claro aí a estratégia do treinador Kleber Xavier. Aí ele coloca o Tomás Rincon ao lado do Schmidt, talvez pra dar esse passe melhor, né? Pra melhorar essa transição defesa-ataque que não vinha bem com o Diego Pituca e Schmidt. Ele mantém o Roleiser como meia. Aí uma outra mudança, sai o Veron, muito mal o Veron nos 2 últimos jogos. Volta o Tassiano aberto pela direita. Tassiano que vai reencontrar o Grêmio, né? O Tassiano que vai reencontrar o Grêmio, já jogou pelo Grêmio o Tassiano. Elias Russo chama de Tassigol. É uma cilada, Bino. Então você tem o Tassiano pela direita, sai o Veron, vai pro banco de reservas. Você tem a volta do Soteldo pelo lado esquerdo no lugar do Guilherme, uma outra mudança. O Guilherme tá fora, o Santos alega problemas musculares no Guilherme, pelas informações. E aí volta a dizer, o futebol é isso mesmo, a gente sabe que muitas situações no futebol são ditas como verdade, quando você vai apurar o detalhe, não é verdade, né? Então é normal, às vezes, você, ao invés de dizer que o jogador está sendo preservado, que o jogador está sendo retirado ali por questões emocionais, você coloca ali um probleminha muscular na conta dele, porque a verdade dos fatos é a seguinte, todo jogador tem dor. Se você quiser encontrar lesão para jogador, você encontra todo jogo. Todo jogo. Eu me lembro de uma declaração do Joaquim Grava, né, que era médico do Corinthians, que dizia o seguinte, se o jogador quiser entrar em campo sem dor, ele não vai jogar uma partida sequer na temporada. Se o jogador esperar para jogar quando não tiver dor, ele não joga sequer uma partida na temporada. Então, atleta profissional, atleta de alto nível, tem que conviver com a dor. E aí, arrumaram uma lesão pro Guilherme, aí uma lesão muscular pro Guilherme, diante do péssimo momento dele, tecnicamente e mentalmente. Então o Guilherme tá fora e olha, não duvidem se o Guilherme não jogar mais com a camisa do Santos, hein? Não duvidem se o Guilherme não jogar mais com a camisa do Santos Futebol Clube. Isso pode acontecer, tá uma situação muito ruim, né? Entre torcedor e Guilherme, o jogador tá abatido, tá abalado e o Santos deve sim negociar o Guilherme na janela do meio do ano. Portanto, o Guilherme tá fora, sequer viajou para Porto Alegre. Soteldo está de volta, o baixinho Soteldo, ídolo da torcida. Soteldo, 2 assistências no ano, rosca de gol. É uma cilada, Bino. Nenhum gol, Soteldo na temporada, ídolo da torcida do Santos Futebol Clube, também vai reencontrar o seu ex-clube Grêmio de Porto Alegre, que só ficou com Soteldo por uma temporada e mandou de volta para a Baixada Santista. E na frente, a 6ª mudança, atenção. Na frente, a 6ª mudança. Essa, na minha opinião, a mais surpreendente de todas. A mais surpreendente mudança de todas, na minha opinião, é justamente a mudança no centroavante. Sai Tiquinho Soares, entra David Washington. Sai Tiquinho Soares, entra David Washington. Olha, interessante, necessário.
Não que o Tiquinho estivesse jogando um péssimo futebol, não é verdade. O Tiquinho vinha sofrendo, como todos os centroavantes do Santos sofrem, desde 1912, quando você não alimenta esses jogadores, né? Então não adianta. O Tiquinho é um jogador de área que não tem tanta qualidade técnica assim, que tem dificuldade para sair da área, vir buscar o jogo, né? Fazer ali a tabela. O Tiquinho tem dificuldades técnicas. Ele é um jogador de área, que se bem alimentado, não morre de fome. Agora, a partir do momento que os nossos dois laterais não cruzam, que os nossos meias não conseguem dar o último passe com qualidade, aí o Tiquinho sofre demais. Nesse modelo de jogo, talvez o David Washington, que tem mais qualidade técnica, que sabe jogar mais fora da área, possa realmente melhorar a dinâmica do nosso ataque. Nosso ataque tá lento, nosso ataque tá previsível, tá burocrático. Então, gosto da ideia de ver o David Washington começando a partida e o Tiquinho no banco. A situação do Tiquinho é diferente do Pituca, é diferente do Veron, é diferente do Guilherme, é diferente até do Gil, que vinham mal. Acho que é uma questão de estilo de jogo. São dois jogadores de áreas, o Tiquinho e o David, mas com características diferentes, né? Acho que o David vai dar maior mobilidade e, acima de tudo, né? Ele sai mais da área, ele vem buscar mais o jogo e é mais veloz também do que o Tiquinho Soares. Então, pra mim, acerta muito o treinador Kleber Xavier com as mudanças. Olha, eu não sei se vai dar certo todas essas mudanças do Kleber Xavier. Ele teve apenas um treinamento para testar tudo isso, porque lembrando, o Santos jogou na quinta, na sexta teve o treino regenerativo, aquele treino que os caras ficam na academia, dão aquele trotezinho e tal, treino leve. Ele teve o treino de ontem para colocar tudo isso em prática. É claro que o Santos vai ter problemas de entrosamento, talvez algo que tenha pensado o Kleber Xavier na teoria, na prática não vai funcionar porque não houve tempo hábil para que tudo isso pudesse ser testado, mas me agrada, acima de tudo, a coragem do Kleber Xavier e eu acho que ele enxergou pontos importantes, entendeu? Ele conseguiu notar problemas que realmente estão acontecendo no Santos. Você pode discutir as peças, por exemplo, o Luizão, eu não iria de Luizão, mas entendo perfeitamente a mudança, aí a escolha, por isso que ele é treinador, né? É ele que escolhe lá. Então ele muda a lateral, que não vinha bem à direita, ele muda a zaga, que vinha falhando, ele muda o meio-campo. A gente cansou de falar que Pituca e Schmidt estavam se anulando, não dá pra jogar os dois juntos nesse momento. Ele muda os dois ponteiros, que vinham mal, Veron e Guilherme vinham mal, estão fora, entra Soteldo pela esquerda e pela direita entra o Tassiano, e ele muda o centroavante pra dar essa dinâmica de jogo maior, né? Ele aposta na juventude, né? Contra a experiência do Tiquinho Soares. Então gostei das mudanças, gostei. Vamos torcer demais para que possa dar certo. Me preocupa o pouco tempo para treinar que teve o Kleber Xavier. Agora, pelo menos vi o jogo. Tá tentando mudar. Você não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa, hein? Você não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então o que ele faz? Muda. Então parabéns ao Kleber Xavier pela coragem. É isso mesmo. Tem que provocar a mudança. Tem que tentar o diferente. Então, eu acho que o torcedor do Santos hoje, claro que está preocupado. Claro que está preocupado. Todos nós sabemos que o Santos hoje não é favorito. Não é favorito. Por mais que o Grêmio também esteja numa draga danada. Hoje o Grêmio tem um leve favoritismo contra o Santos porque joga em casa. A gente vai falar do Grêmio daqui a pouco. Mas eu acho que precisava desse chacoalhão, entendeu? 6 mudanças, ou seja, mais de meio time o Kleber Xavier muda. Porque se tá tudo errado e o torcedor tem essa impressão, por que o treinador tá mantendo a escalação quarta, domingo? Não. Tem que passar o recado pros jogadores que esses caras não estão bem. Ou correm mais, ou entregam mais, ou não podem jogar no Santos.
Então, parabéns ao Kleber pelas mudanças. Parabéns ao Kleber Xavier pelas mudanças. Giovanni do Rosário mandou um superchat. Marcão Xavier teve coragem para mudar 6 jogadores. Gostei. Então dá um ânimo um pouco. Pelo menos o torcedor do Santos que hoje for acompanhar a partida, ele vai acompanhar, claro, vai começar a acompanhar a partida através do Varanda às 14 horas. Ele tá preocupado. Normal, normal. Hoje você não consegue dizer que o Santos é favorito contra ninguém. Não adianta. A gente tomou sufoco do CRB quinta-feira, né? Só que o torcedor que for acompanhar o jogo, ele pelo menos ele tem uma expectativa diferente. Fala, opa, ele mudou. Ele mudou. Né? Eu tenho o David ali, vai correr um pouco mais, vai se movimentar um pouco mais. O Soteldo ali vai rabiscar pela esquerda. O Tassiano é um jogador que pode entregar muito mais do que tem entregado até aqui, né? A gente sabe disso. Sabe disso. Hã? Tomás Rincon, a torcida gosta muito do Tomás Rincon, que eu acho que entrega pouco, hein? Eu acho que entrega pouco. E o Luan Pérez não deixou de ser um bom zagueiro de um dia pro outro, né? Teve uma lesão muito grave, o Luan Pérez, é verdade, mas o Luan Pérez tem qualidade. O Luan Pérez é um jogador que pode ter maior minutagem com a camisa do Santos, tem qualidade pra isso. Ó, o Cláudio Roberto Pereira, Marcão, desculpe, mas o Santos é time grande, não pode levar uma Série A com um estagiário e um elenco de Série B, vamos cair se nada mudar. Ô Cláudio, veja, Cláudio, eu já disse muito aqui sobre o Kleber Xavier que foi um risco muito grande a contratação do Kleber, né? Eu acho que o Santos apostou num treinador que não era treinador até 5 dias atrás, que começa como treinador agora. É uma aposta, pra mim, uma aposta perigosa que eu não faria, já disse isso. Agora, ele tá aí, né? Ele tá aí. Então, diante do cenário colocado, feito aí pela diretoria do Santos, a gente precisa torcer para que o Kleber Xavier seja um dos cases interessantes. Nós já tivemos auxiliares que funcionaram como treinador. São raros os casos, principalmente 24 anos após o cara começar como auxiliar. Normalmente esse perfil, ele surge antes. Quando você sente que alguém tem um perfil para algo, você não fica 24 anos como auxiliar, né? Você já tenta a sua carreira solo antes, entende? Então, existe essa dúvida sobre o Kleber Xavier. Só que o cara tá lá, né? Então não adianta a gente ficar debatendo todo o jogo aqui. Agora, primeiro, é preciso dar tempo para que ele trabalhe, porque foi a aposta que o Santos fez. Duvidosa ou não, é a aposta que o Santos fez. E cobrar dele mudanças no time. E quando a gente observa o que vimos contra o CRB e o que ele vai colocar em campo hoje, pelo menos ele tá fazendo algo diferente, né? Então precisa de elogios. Agora, eu concordo contigo sobre a decisão da escolha. Pra mim foi duvidosa, entendeu? Mas tá aí. O treinador é esse. O treinador foi escolhido pela diretoria do Santos. E eu vou torcer muito pra dar certo. Eu disse essa semana que o Santos contratou um treinador pra se manter na Série A do futebol brasileiro. Não pra brigar por títulos, nem pra chegar na Libertadores da América. O Santos optou por trazer um treinador barato pra se manter na primeira divisão. O Fluminense, quando trocou o treinador, buscou um treinador para brigar por uma Libertadores, brigar por títulos. O Corinthians, quando foi ao mercado em busca de um treinador, trouxe um treinador para brigar por Libertadores, brigar por títulos. O Santos optou por uma outra estratégia. Trazer um treinador para fazer o arroz com feijão para se manter na primeira divisão. Então, são estratégias, meu amigo. São estratégias. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Agora, gostei do que ele fez hoje. Gostei. Eu não vou ficar aqui todo dia batendo na mesma tecla e não quero dizer lá na frente eu acertei, eu errei. Até porque, gente, futebol não é uma ciência exata, né? Futebol não é uma ciência exata. Já caiu Quinteiros no Grêmio. O Quinteiros era pintado por muitos como um grande treinador, não deu certo no Grêmio. Já caiu Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube.
O Pedro Caixinha era visto por muitos como bom treinador, inclusive por mim. Eu gostei da escolha do Pedro Caixinha, não deu certo. Então, futebol, o Pepa no esporte, foi muito elogiado ano passado. Caiu. Futebol não é uma ciência exata, cara. Futebol não é uma ciência exata. Isso nos faz ter confiança que o Kleber Xavier pode dar certo. Se era a escolha mais correta ou não, aí é uma outra história. Cada um tem a sua opinião. Eu já deixei minha opinião muito clara aqui. Agora, não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. Que ele é muito mais treinador do que o Sampaio, eu não tenho dúvida nenhuma. Você deve estar se perguntando, Marcão, por que você era tão contrário ao Sampaio? E você tá ali, né, até confiante com o Kleber Xavier. É muito simples. O Sampaio não tinha perfil nenhum de treinador. Nenhum de treinador. O Sampaio não tem perfil de comandante de grupo. Futebol é um ambiente complicado, é um ambiente... Vou utilizar um termo aqui... É um ambiente perigoso o futebol. É um ambiente que exige malícia. É um ambiente que exige malandragem. É um ambiente que exige jogo de corpo para você viver no meio do futebol. Em qualquer ramo, em qualquer segmento que você... Na imprensa, se você não tiver jogo de corpo, os caras te engolem. Qualquer situação ligada ao futebol exige casca, malandragem, jogo de corpo. O Sampaio não tinha isso. Era claro e notório para todo mundo que o Sampaio não tinha condição de comandar o Santos. E eu acho que o Santos andou para trás com o Sampaio em 15 dias, hein? Eu acho que o Santos andou para trás com o Sampaio em 15 dias. Eu acho que o Kleber, ele é mais cascudo que o Sampaio. O cara tem 2 Copas do Mundo sendo o braço direito do Tite. O cara tem Corinthians, Flamengo, outras passagens ao lado do Tite. Então, essa inexperiência do Sampaio, ela não será vista no Kleber Xavier. Ele pode, talvez, errar executando, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você executar. Nem tudo que se estratégia, nem tudo que se planeja, você executa. Isso cabe ao líder. E o líder era o Tite. Então, muitas vezes você tem ótimas ideias como auxiliar, só que o treinador fala, opa, não é o momento de fazer. Então, essa é a diferença de alguém que é braço direito e de alguém que toma a decisão. Às vezes, a melhor ideia não está no momento certo de ser executada. Então, esse time é aí que vai precisar realmente mostrar ser diferente o Kleber Xavier. Boas ideias, eu tenho certeza que ele tem, porque ele era o braço direito do Tite. Agora, saber o momento certo de executar, saber o momento certo de colocar a teoria na prática, é aí que difere um treinador, um líder de um auxiliar. Entende? É por aí. É por aí. Então tem possibilidade de dar certo, né? Vitor Hugo Silva, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Um abraço pro Vitor Hugo Silva, mandou um superchat. Soteldo e Raio Laser pensam rápido, são bons. Vamos ver se o DVD acompanha. Deveria, pois tem futebol pra isso. Kleber fez o que todos queríamos, mudanças. Concordo, Vitor. Concordo. Sobre o Roleiser. O Roleiser hoje é um dos poucos jogadores que tem jogado bem. Eu ainda vejo um espaço muito grande de evolução pro Roleiser, tá, gente? Muita gente fala, Marcão, você tá pegando no pé do Roleiser. Não, não. É que eu acho que a gente tá olhando o Roleiser com a régua lá embaixo. Entendeu? Eu acho que a gente tá olhando o Roleiser com a régua no chão. Então, meio é maior do que 0, né? Só que o meio também não me interessa tanto no momento. Eu quero um jogador acima disso. Né? Pra quem quer entender o que eu tô dizendo. Então o Roleiser hoje tá jogando melhor do que os demais, tá? Mas eu acho que ainda tem espaço para evoluir muito mais. Tem que entregar mais. Ainda vejo um jogador com uma dinâmica comprometida. Acho que pode jogar mais o Roleiser. Espero mais. Se você vê o Garro, se você ver outros meias, talvez você vai entender o meu comparativo. Eu ainda vejo que falta um pouco mais de dinâmica pro Roleiser no jogo, entende? Mais protagonismo para ele. Mas volto a dizer, diante de um elenco doente, tecnicamente, o Roleiser tem se sobressaído. Mas é muito pouco, pra você evoluir ainda mais. E sobre o Soteldo, a expectativa sobre o Soteldo é sempre muito grande, né?
O problema é o que ele entrega. O Soteldo, se você pegar todo o pré-jogo do Varanda Futebol Debate, desde 2019, quando o Soteldo faz parte do elenco do Santos, todo o pré-jogo a torcida tá entusiasmada com o Soteldo. Todo o pré-jogo a gente fala a mesma coisa. O Soteldo tem condições de entregar. O Soteldo pode fazer a diferença. O que acontece? Muito pouco. Entende? Então o Soteldo, desde 2019, quando ele chegou ao Santos Futebol Clube, ainda com o Sampaoli, é isso. Ele pode entregar. O Soteldo tem qualidade. O X1 do Soteldo é espetacular. O Soteldo rabisca, o Soteldo balança. Mas cadê o resultado de tudo isso? Então a gente tá falando do Soteldo há 6 anos aqui, a mesma coisa. Se entregar, pô. Se entregar. Entendeu? Um abraço pro Aldo Neto, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Antônio Jardim, Barreal ainda está machucado? Sim. Barreal ainda está... Aliás, não tá mais machucado, né? Ele já tá num processo de transição, o Barreal. Aliás, o Barreal que chegou no Santos Futebol Clube já fez de tudo. Operou de hérnia de disco, fez lipoaspiração, fez botox, colocou lente nos dentes. O Barreal tá passando por um dia de princesa no Santos. Esse tem Possível, qualidade, cara. hein? Possível, Barreal. Não sai do departamento médico, cara. Impressionante, meu. Vamos ao time do Santos Futebol Clube para a partida de hoje. Tá aí na tela para você. Gabriel Brazão no gol. Luizão pela direita, na zaga Luan Pérez, Eivaldo e Escobar. No meio campo, Schmidt, Tomás Rincon e Roleiser. Na frente, Tassiano, Soteldo e David Washington. Tá aí o Peixe num 4-3-3 ou 4-2-3-1, como queiram, né? Aliás, esse esquema tático é utilizado desde 1912. Desde 14 de abril de 12... Desde 14 de abril de 1912, o Santos joga no 4-3-3. Algumas informações do Peixe. Desfalcam o Santos nesta tarde o Souza, o Zé Rafael, Guilherme, o Álvaro Barreal e o Neymar. Pendurados, olha aí, hein? Atenção, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Pendurados. Sherman, se algum desses jogadores tomarem cartão amarelo hoje, não jogam contra o Ceará, hein? Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Schmidt, Pituca, Roleiser, Tiquinho Soares, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores pendurados. O Santos é o 7º melhor ataque do campeonato, 6ª pior defesa, não vence há 3 partidas. Tá aí, portanto, os números do Santos Futebol Clube pra você. Tá aí, portanto, os números do Santos Futebol Clube pra você. Jogo dificílimo do Peixe. Vamos trazer informações do nosso aniversário. O Grêmio de Porto Alegre, comandado por Mano Menezes, que tem como coordenador técnico Luiz Felipe Scolari. Expectativa é de um público de 25 a 30 mil torcedores hoje na arena do Grêmio. O Grêmio que fez uma promoção para crianças, né? Para crianças que vão pagar R$20, hein? R$20 é o valor dos ingressos aí para as crianças hoje na arena do Grêmio. Promoção lá em Porto Alegre. Vamos às informações do Grêmio? Tá aí pra você, Grêmio comandado por Mano Menezes, que tem o Rodrigo Eli como desfalque, Gustavo Martins, Vila Sante, Pavon e o Amuzu. Pendurados o Gemerson e o Edenilson. O Grêmio não vence há 6 partidas. É o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro, 2ª pior defesa da competição. O Grêmio que deve jogar também num 4-2-3-1. Tá aí na tela pra você, Thiago Volpe, baita goleiro no gol. Serrote pela direita, na zaga Gemerson e Wagner Leonardo. Olha aí, ex-jogador do Santos, Wagner Leonardo. E do lado esquerdo, o Marlon. No meio campo, Cuejar, Dodi. Olha aí o Dodi, hein? Olha o Dodi aí, hein? Lei do ex. E Cristaldo, que quase veio pro Santos. Na frente, o Edenilson pela direita. Christian Oliveira pela esquerda. E o Bright White, o dinamarquês, como centroavante, hein? Portanto, tá aí, meus amigos varandeiros. Tá aí, meus amigos varandeiros, o Grêmio de Porto Alegre para jogar contra o Santos. Aureliano Moto, bom tempo, é o nosso jogador mais regular, vai começar no banco. Aureliano, olha,
Eu acho que ele prioriza aí, talvez, jogadores mais cascudos nesse momento difícil, entendeu? Eu concordo contigo que o Bom Tempo é um jogador que tá indo bem, né? Concordo, eu gosto do Bom Tempo, acho que é um jogador que talvez merecia até ser titular hoje, mas o que deu pra entender da estratégia do Kleber Xavier é que no momento de desconforto, num momento complicado, ele opta por jogadores mais cascudos, entendeu? Ele coloca o Tassiano. Então, ao invés de você jogar a carga no Bom Tempo, você joga no Tassiano, que é um jogador que tem um dos maiores salários do elenco, comprado aí a mais de 25 milhões de reais, né? Junto ao Bahia. Ele coloca o Soteldo, que é o ídolo da torcida. Ô, Soteldo, tem que resolver, cara. Você não tem um fã-clube na torcida? Pega lá e resolve. Tomás Rincon, que é um jogador de rodagem na Europa. Então, o que ele faz, o Kleber Xavier? Ele joga a batata quente na mão dos caras mais cascudos, experientes, entendeu? Isso não quer dizer que o Bom Tempo não serve. Isso não quer dizer que o Bom Tempo não serve. Mas eu acho que a estratégia do treinador Kleber Xavier é colocar os mais cascudos, experientes, e aí, claro, dosar com o David Washington, dosar com o Luizão, que são jogadores mais novos, mas você passar a responsabilidade para quem já teve responsabilidade grande, né? Então, Tomás Rincon já jogou no futebol italiano, sabe que esse momento é um momento de pressão, delicado. O Tassiano é um jogador rodado, o Soteldo é um jogador rodado. Então, ele opta por jogadores mais experientes, em funções ali estratégicas, para realmente fazer com que as coisas funcionem. Eu entendo perfeitamente a estratégia do treinador Kleber Xavier, né? O Alan Basílio hoje vai acabar com esse marasmo. Chave vai virar, tomara. Tem um varandeiro falando que eu não gosto do Soteldo aqui. Não tenho nada contra o Soteldo, meu amigo. Eu quero que o Soteldo faça 7 gols hoje. Não tenho nada contra o Soteldo. Eu só trago aqui informações sobre os números do Soteldo. Você acha que eu tô inventando que o Soteldo tem 2 assistências na temporada e nenhum gol marcado? Você acha que eu tô inventando? É da minha cabeça isso, meu amigo? Você quer que eu fale que o Soteldo tem 7 gols na temporada se ele não fez nenhum gol e é um atacante? Você quer que eu diga que o Soteldo sempre resolveu o problema do Santos desde que chegou em 2019? Você quer que eu minta isso? Não vai ter aqui, meu amigo. Tem um monte de blogueiro mentindo aí. Tem um monte de blogueiro mentindo aí. Você vai encontrar um monte de blogueiro mentindo, fantasiando. Soteldo, que a gente quer que o Soteldo faça é: entre na área, faça gol, dê assistência, é isso aí. Se ele fizer isso, meu amigo, ninguém vai criticar o Soteldo. Agora, tem que jogar. Viver de fã-clube, entendeu? Viver de fanboy, isso aí não leva a nada, pô. Não leva a nada. Não adianta nada você morrer abraçado com o Soteldo como seu ídolo e o time lá embaixo, entendeu? Você vai ficar lá, Soteldo, 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 e o time na rabeira, pô. E o time na rabeira, entendeu? Agora tem que jogar bola. É isso que o torcedor de time grande cobra. Torcedor de time pequeno fica batendo palma que nem... Né? É isso aí. Torcedor de time grande cobra gols de atacante, cobra assistência de atacante. É isso que o torcedor que sabe torcer pro Santos tem que fazer. Porque sabe o que é o Santos. Né? Não fica comemorando o cara subir na bola, o cara pintar cabelo. Isso aí não, meu amigo. Isso é coisa de fanboy, né? Isso é coisa de fanboy, né? Bom, vamos à arbitragem pra galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Quem apita o jogo, quem trila o apito hoje na Arena do Grêmio, tá aí na tela pra você. Bruno Arleu de Araújo apita o jogo. Assistente 1, Rodrigo Henrique Correia. Assistente 2, Thiago Henrique Neto. E o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco. Então tá aí, portanto, Bruno Arleu de Araújo apita o jogo, comanda a arbitragem hoje na Arena do Grêmio.